Fui demitido. E agora? Quais são os próximos passos? O que fazer? Quando a gente é desligado de uma empresa, é um processo de desligamento, não é fácil para ninguém, né? Quando isso acontece, é super normal que a gente tenha uma mistura de sentimentos que passa aí a povoar a nossa mente, né? A gente se questiona sobre a nossa competência, a gente tende a supervalorizar um erro que a gente teve, enfim, são várias coisas que passam na cabeça, muitas vezes fica um ressentimento, uma frustração sobre, né, tudo que você fez naquela empresa e não foi valorizado. E, ao mesmo tempo, a gente precisa lidar com questões burocráticas, financeiras, muitas vezes, né? Então, eu faço consultoria nessa parte, né, de transição, de recolocação, e muitas vezes as pessoas chegam para mim com o sentimento de que eu preciso me recolocar rápido, quanto antes. Eu estou assim desesperada, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu não quero ficar desempregada durante muito tempo. Então, quais são os próximos passos, né, para a gente pensar numa recolocação ou mesmo numa transição, se você está numa transição de empresa? A primeira coisa é você pensar no seu currículo. O seu currículo é o seu cartão de visitas, vamos dizer assim, né? É o seu primeiro passo, primeiro contato com a empresa. O seu currículo ele precisa ter um foco muito bem definido. Então, não adianta você, com um currículo, às vezes genérico, atirar para todos os lados. Então, às vezes você tem várias experiências em várias áreas diferentes e você vai com um currículo tentar qualquer tipo de vaga. Então, o primeiro erro muito comum é você sair atirando para todos os lados, o que é normal, é compreensível, porque você quer se recolocar o quanto antes. Mas isso não tem um resultado tão bom. Então, a primeira coisa é você pensar em foco. Qual é o meu foco? Para onde eu vou? Qual área que eu já trabalhei, que realmente é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho experiência e tenho habilidade nisso. Então, o foco do seu currículo é muito importante. Construir um currículo não é só layout, é escrita, é o quanto você vai conseguir passar a sua experiência naquele documento, né? O quanto você passa essa experiência, o quanto você consegue descrever bem as atividades que você fez em cada empresa ou em cada cargo que você passou, tá joia? Outro passo importante é o LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, faça. É importante você ter o LinkedIn, porque hoje o profissional que não está no LinkedIn, ele está fora ali da área de networking. O LinkedIn é uma rede de networking profissional. E o que menos as pessoas fazem no LinkedIn é networking. Eu percebo hoje muita gente passando o feed do LinkedIn como se fosse o Instagram. E não é. LinkedIn é para você fazer contatos, para você fazer também publicar coisas ali, mas coisas profissionais, para você ter uma credibilidade, para você se posicionar na sua área e para fazer contatos, para fazer networking, né? Para se candidatar a vagas também. Então, o LinkedIn, ele precisa ser tanto trabalhado bem o seu perfil, quanto você precisa saber fazer uma busca avançada, você precisa colocar palavras-chave, você precisa pensar que o LinkedIn é o seu ponto de networking com gestores, com RH e com as empresas que te interessam trabalhar, ok? A terceira coisa é você se preparar para a entrevista. Não adianta nada você ter um bom currículo, você ter um bom LinkedIn, se você não se preparar para ir para a entrevista. E não é só o momento de ir para a entrevista, mas é de receber um primeiro contato da empresa. Então, normalmente as empresas fazem uma triagem e nesse primeiro contato elas vão fazer um contato por telefone. Então, você tem que estar preparado. Preparado em que sentido? Sabendo contar bem a sua experiência, e isso é importante você treinar. Então, como que eu conto a minha trajetória profissional, a minha experiência profissional, né? Como que é essa trajetória, como é que eu vou contar essa história? Que é uma historinha, né, que a gente conta. Desde já eu entrei na empresa, meu primeiro trabalho foi tal, eu entrei, fiz isso, isso, isso. Aí depois passei para a próxima empresa, depois a próxima, até a última empresa que eu estava, que era isso, 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 né? Você tem que saber falar um pouco de você, então falar dos seus pontos fortes, das suas competências, dos seus pontos de melhoria, dos seus pontos fracos, falar um pouquinho do que você espera do seu crescimento daqui a 5 anos,
Por que que você saiu do seu emprego anterior? Você precisa saber falar essas coisas. Se você deixar para pensar na frente do recrutador ou na frente do gestor, todas essas perguntas, você vai se enrolar. Por quê? Porque entra o nervosismo, entra um monte de expectativas que você está naquela vaga, entra aquela pessoa que está na sua frente esperando que você fale alguma coisa. Então, você deixar para pensar na frente do recrutador é um grande erro que as pessoas cometem. E aí você fala, e aí se você titubeia, se você passa uma insegurança para ele, ele já vai pensar, acho que não é essa pessoa. Ele tem um pouco de experiência, mas não sei. A pessoa vai ficar em dúvida. Então, a entrevista não pode gerar dúvida para quem está te entrevistando. Você tem que saber falar bem de você, descrever a sua experiência, para isso você precisa se preparar. Então, pensa nesses três aspectos, nesses três pontos: currículo, LinkedIn, preparação para entrevista. É isso que você precisa para fazer recolocação, para fazer transição de empresa, transição de carreira. Você precisa fazer esses três passos muito bem feitos, ok? Embaixo desse vídeo eu vou deixar um link de um curso que eu tenho, que é um curso de transição de carreira, mas ele serve para tudo, porque ele fala justamente do currículo, do LinkedIn e de preparação para entrevista. E ele tem um módulo de autoconhecimento que vai te ajudar muito para você se preparar para a entrevista. É um curso que já está todo gravado, que tem um passo a passo de como você ajusta o seu currículo, ajusta o seu LinkedIn e também se prepara para a entrevista. Além disso, eu dou consultoria também, né? Eu faço consultoria de currículo, LinkedIn e preparação para a entrevista. Então, se você precisar da minha ajuda, conte comigo, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você, se estiver nesse processo de recolocação, que você tenha foco, que você pare, organize tudo isso e realmente parta para a ação, porque a ação direcionada é o que vai te dar resultado, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.